O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, olhando a liturgia, em especial a catequese que estamos acompanhando dos Atos dos Apóstolos, vemos hoje a continuidade da atividade missionária dos discípulos que se preocupa com as comunidades pagãs. Há alguns dias estamos acompanhando essas idas e voltas de Antioquia, de que vão lá, depois precisam voltar a Jerusalém. Hoje vemos que 2 são enviados para Antioquia para evangelizar aquele povo, para estar com eles, para levar a boa nova, para levar o que os primeiros cristãos chamam de querigma. Querigma significa primeiro anúncio, e o anúncio principal que deve ser anunciado, de que Cristo, de fato, é o Messias, de que ele morreu, ressuscitou, está no meio de nós. Este é o querigma, é o primeiro anúncio que deve ser feito, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, e fazer com que todos se tornem discípulos, já que é o mandato unânime quando Jesus volta para o Pai antes de enviar o Espírito. Agora, se olhamos na leitura de hoje, é muito claro por que Paulo e Barnabé vão enviar esses 2, ou vão deixar estes 2 em Antioquia. Quando eles escrevem uma carta de recomendação, veja que desde o início a igreja se preocupa com a imagem ou com o papel ou a figura de quem ela envia para evangelizar. Veja que ainda hoje, quando o bispo, que ele é o sucessor dos apóstolos, quando manda um padre a uma paróquia, junto com o padre vai uma carta recomendando ao povo que o assista, que o acompanhe, que foi escolhido, todas aquelas recomendações que chamamos canonicamente de provisão, que dá ao padre os poderes de, junto à paróquia, administrar e de apacentar o rebanho. Mesma forma, nós vimos hoje, os apóstolos mandam uma carta dizendo: por motivos de que alguns foram aí, perturbaram o vosso espírito. Esses não eram dos nossos. Por isso estou mandando, e aí manda 2, Silas e Judas, para anunciar e serem de fato missionários na comunidade de Antioquia. Já naquela época, era visível e presente pessoas que entravam na comunidade não para agregar, mas para segregar, distanciar, distorcer a palavra de Deus e muitas vezes para se tornar aproveitadores. É o que muitas vezes nós encontramos nas redes sociais, nas televisões, pessoas que estão falando em nome de Jesus, mas será que estão vivendo a palavra, que estão querendo conduzir o rebanho para o redil eterno, ou estão querendo extorquir as ovelhas, como ouvimos naquela semana dedicada ao bom pastor? Os discípulos se preocupam. Esses que estavam perturbaram o vosso espírito. Por isso mando Silas e Judas para anunciar a vocês a boa nova. Os discípulos encarregam estes 2 para que eles vão lá e realizem a obra do Evangelho, anunciem a boa nova. E o que é que vai identificar para a comunidade cristã que está nascendo em Antioquia que aqueles estão falando a verdade? O que é critério para qualquer um de nós?
Nós só somos capazes de identificar se uma pessoa age em persona Cristo, ou seja, na pessoa de Cristo. Eu só sei se uma comunidade está vivendo o cristianismo, ou está vivendo os mandamentos de Cristo, se a linha que conduz a pessoa ou a comunidade é o amor. Se eu percebo que a atitude de uma pessoa não é uma atitude de um amor, e o amor que eu estou falando é um amor esponsal, não um amor interesseiro, se as atitudes dela não é a atitude de amor, ela não está agindo conforme Cristo. Se a comunidade que se diz cristã, ela não vive o amor fraterno, mas vive disseminando ódio, disseminando intrigas, raivas, vive em plena divisão entre quem é maior, quem é menor, quem deve ser privilegiado, quem não se deve ser privilegiado, logo se identifica que não é uma comunidade aos moldes do Evangelho. Comunidade que vive os moldes do Evangelho, ou a pessoa que vive conforme o Evangelho, é aquele que vive plenamente, ou busca viver plenamente o mandamento do amor. É isso que o Evangelho de João hoje vai dizer, e nós escutávamos ontem também, em decorrência da festa de Matias apóstolo. Eis que vos dou o meu mandamento. Não é? Jesus ainda diz isso, é um termo de posse, o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ontem eu dizia que a novidade de Jesus no novo mandamento consiste em que agora o critério para eu amar não é mais o amor que eu tenho a mim mesmo. O critério para amar é o amor que Cristo teve para comigo. Portanto, eu não amo porque me amo, eu devo amar porque Cristo me amou. E a medida que eu devo amar é a medida com que Ele me amou, ou seja, sem medidas. Não há forma ou medida para o amor. O amor ele deve ser dado plenamente, sem medidas. Aqui é um primeiro detalhe, uma primeira característica do discípulo missionário de Jesus Cristo, do autêntico cristão, o amor. O segundo é sentir-se amigo de Jesus. O que nós mais vemos hoje é pessoas que se comportam muito mais como escravos de Deus do que como amigos de Deus. Nós confundimos o temor, que é dom do Espírito, o temor com amedrontamento. Nós temos medo de Deus. Uma coisa é o temor, outra coisa é ter medo. Por isso muita gente age com Deus de forma amedrontada. Tem medo de se dirigir a Deus, como se ele não se tivesse deixado tocar. A kenosis, que é o esvaziamento de Deus, é ele descer e assumir a nossa condição. Por que eu preciso tratar Deus tão distante se ele está tão perto? Por que eu preciso tratá-lo como a majestade se ele se fez um de nós? E tratar Deus próximo a nós não é menosprezá-lo. Pelo contrário, é nos enaltecer. É dizer que nossa importância é tamanha que ele resolveu vir até nós. Por isso Jesus diz, eu já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Portanto, nós somos amigos de Deus. E um amigo é aquele que conhece o outro, é aquele que conversa com o outro, é aquele que briga com o outro. Ou seja, a relação de amizade é uma relação íntima. Se eu não tenho essa relação com Deus, significa dizer que a minha relação para com Ele é de escravo para com o Senhor. Ou seja, Ele manda e eu tenho o que fazer, e eu faço muitas vezes contra a minha vontade. E fazer as coisas contra a nossa vontade não torna o que eu fiz bom para mim. Eu fiz apenas para cumprir o que deveria ser feito. Ao contrário disso, quando um amigo pede algo a gente, que a gente faz por amor, aquilo não se torna pesado. Qual é a nossa relação com Deus? É de escravos ou é de amigos? Se é de escravo, passemos por esta abolição para chegarmos até essa dimensão da liberdade de dizer que somos amigos de Deus. E um amigo conhece o outro. Por isso, nos deixemos conhecer por Deus, para que possamos também conhecer, e conhecendo Ele, conhecer também a sua vontade com relação à nossa vida. Por isso, não ter medo de se relacionar com Deus como um amigo se relaciona com o outro. Inclusive de brincar. Como assim brincar? Brincar com Deus? Uma coisa é brincar do termo pejorativo. Outra coisa é brincar no sentido da intimidade. De sorrir, de brigar. Quem nunca
quando tem uma amizade íntima com Deus, quando está num período forte de crise, de brigar com o próprio Deus. Padre Zezinho tem inclusive uma canção muito bonita, se vocês depois da missa, né, não vão agora não, depois da missa, se pesquisa lá no YouTube, Briga com Deus e Padre Zezinho, é uma canção que o Padre Zezinho compôs falando de uma família que perde um filho num acidente de trânsito e todo o relato é uma briga que eles têm com Deus. E no final da briga eles se reconhecem filhos de Deus. Ou seja, é a partir do relacionamento com Ele que eu conheço. Então, brigar com Deus, sorrir com Deus, brincar com Deus, não são atitudes que menosprezam ou que diminuem a imagem de Deus, mas são atitudes que me aproximam cada vez mais deste Deus, que é amor, que é amigo, que se aproxima e que de tal forma ama que quer ver os seus amando. Por isso que no Evangelho ele começa falando do mandamento do amor e no final ele diz, repito, amai-vos uns aos outros. Por isso, meus irmãos e irmãs, busquemos viver este mandamento à luz do que Cristo viveu, fazer o que ele fez, viver como ele viveu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,